Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus esteja com cada um dos meus irmãos. E hoje um dia muito especial. Impressionante como a palavra de Deus trabalha em nossas vidas. E em especial nesse texto que vamos pregar hoje à noite, vamos dar continuidade à palavra de Deus em relação às parábolas de Jesus. São tantas. Eu tinha feito apenas 13 no ano passado. Vamos dar continuidade, são aproximadamente 40 e há muito ensino. Eu vejo que, especialmente a de hoje, me quebrantou muito, falou muito comigo, pois eu tive a oportunidade dessa semana estar pregando para algumas pessoas e falando justamente sobre isso. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias, lá em Mateus, no capítulo 22, do verso 1 até o 14. É a parábola das bodas, é a parábola das núpcias do filho do rei, e que alegria, como o rei esperava por isso. Que privilégio era. Abram suas Bíblias. Então vamos. Eu vou ler na versão NAA, ok? De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram. Uns para o seu campo, outros para o seu negócio, outros agarrando os servos, os maltrataram e o mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Todos que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como você entrou sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atiram-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos orar. Senhor, é o Senhor, ó Pai, quem é o dono dessa festa. É o Senhor, através de Jesus Cristo, tem nos chamado. Graças te damos pela Tua Palavra, e que a exposição da Tua Palavra faça morada nos nossos corações, de todos nós aqui, Senhor. Assim como o Senhor já trabalhou na minha vida, o Senhor, ó Pai, encontre campos férteis, corações de terra madura, para que a Sua semente preciosa germine, ó Pai, e dê frutos, muitos frutos. É o Senhor, ó Pai, quem dá o crescimento. Louvado seja o Teu nome. Meus irmãos, a parábola das bodas, ou a núpcias do filho do rei, assim como a parábola da grande ceia, lá em Lucas 14, do verso 15 a 26, ela é muito peculiar a Lucas. A parábola das bodas pertence ao Evangelho de Mateus apenas. Pode haver alguma semelhança entre as duas, e o tema parece comum para ambas as parábolas, mas as diferenças são tão fundamentais
que é bom tratá-las como parábolas bem distintas. E assim nós vamos ver. Há até uma possibilidade de nós falarmos um pouco mais sobre a parábola, mas eu prefiro ir direto para a exposição. E certamente vai ter a oportunidade de os irmãos verem um pouquinho dessa poesia, da maneira como Jesus, dentro daquele contexto daquela época, quis tratar esse tema junto com aquele povo. Lembre-se, estava acontecendo ali no final na última semana de vida de Jesus, antes da sua ressurreição, na verdade antes da sua morte. Então esse era um momento que Jesus estava pregando para as pessoas, mas apontava exclusivamente para os erros daqueles que deveriam reconhecê-lo como Senhor, mas não o fizeram. Então os fariseus, os anciãos, os homens da lei, eram diariamente com Jesus sendo apontados, alfinetados, para que eles pudessem entender, e pelo visto não entenderam. Então a parábola do banquete de casamento é a terceira de uma série de 3, e é o ponto culminante do grupo que inclui ainda as parábolas dos 2 filhos e a parábola dos lavradores maus, que foi que nós falamos lá no finalzinho de agosto. Olha, faz bastante tempo, desde a nossa última parábola. Essas 3 parábolas sobre o reino foram anunciadas no decorrer dessa última semana de Jesus na terra, quando ele experimentou a hostilidade, a dissimulação daqueles homens maus, dos fariseus, dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo, enquanto estes se preparavam suas armadilhas para apanhá-lo em contradição. Mas Jesus jamais se deixou ser pego, porque não havia contradição em sua palavra. Sem temor, Jesus ensinou a parábola das bodas, que era dirigida claramente para aqueles homens. Essa parábola, no entanto, deve ser lida e entendida no contexto histórico desses acontecimentos que encerram o ministério de Jesus. Na introdução da parábola ressoa uma nota de alegria, uma nota de felicidade. O rei prepara com esmero. Vocês podem ver aí, o rei prepara. Não é a esposa, não é o filho, não são os serventes, mas é o rei quem prepara o banquete para festejar o casamento de seu filho. Para essa celebração, ele convida altos homens dignos para o banquete, o seu povo, o povo escolhido, aquele que foi tirado da terra do Egito com mão forte desse mesmo Deus. O ato de comer e beber juntos, alegremente, isso vai expressar com naturalidade esse laço de paz, um laço de união, de comunhão que deve existir entre o hospedeiro e os seus convidados. Um banquete, obviamente, não é preparado apenas com o propósito de satisfazer o apetite. É comunhão, meus irmãos. Se a sua mesa, a mesa da sua casa, o significado dela não é unir a família, para que serve a mesa da sua casa? Se o propósito do unir com os irmãos, unir com as pessoas, unir com a família, não tem esse propósito, a mesa, o sentar-se à mesa, qual é o propósito dela? O Senhor foi muito enfático e nos ensinou através da sua própria mesa, entregando o seu corpo partido e o seu sangue. Um banquete, obviamente, não é preparado apenas com o propósito de satisfazer o apetite. Enquanto o dono da casa e seus hóspedes comem juntos, conversam e se tornam mais íntimos, o embaraço desaparece e um espírito de entendimento, afinidade, comunhão toma o seu lugar. Nos banquetes devem prevalecer a paz, devem prevalecer a harmonia. E a parábola é simples.
O grande Pai se deleita em honrar Jesus, seu Filho primogênito. O Pai ama o Filho, com quem é uno. O Filho merece tudo das mãos do Pai, pois foi obediente até a morte, e morte de cruz, como diz em Filipenses 2,8. É o objetivo do Pai, pela obra da graça, glorificar o seu Filho, que sendo Deus e homem em uma só natureza, é o canal da graça para os homens caídos. E Ele se propõe a fazer isso neste momento em que o Senhor Jesus toma a sua igreja em união matrimonial. O Deus encarnado, tendo chamado a si sua escolhida companheira, sua noiva, a esposa do Cordeiro, celebra assim desde logo cedo a sua união com um banquete de casamento, para o qual o Pai convida multidões. É um banquete de misericórdia, é um banquete de graça, é um banquete de paz, uma festa de casamento, de deleite, de alegria. E nós tivemos uma festa de casamento recentemente, e não foi uma alegria? A família toda feliz, seus filhos se casaram, eles sabem a quem pertencem. Festa das bodas, estamos em vias de fazer as nossas bodas, 25 anos, estamos nos preparando, pois isso é uma alegria, é uma gratidão, é isso, é uma festa de comunhão, é uma festa de paz, é uma festa de comunhão, é uma festa de união entre os povos. O banquete é para a glorificação do Senhor Jesus Cristo. De maneira muito especial, conseguiria algum de nós medir a glória que é dada ao Senhor Jesus por sua união com a igreja? Alguém consegue medir isso? Alguém consegue entender o tamanho do que significa? Nós vemos a preparação do Rei, o único Rei, Deus verdadeiro, preparando a festa do seu Filho. Anjos, principados, poderes e inteligências, existentes ou ainda por vir, hão de sempre ficar estarrecidos, só de imaginar a riqueza de sua herança junto aos santos. Que espetáculo! O Verbo feito carne para habitar entre nós, Emanuel, Deus conosco, tomando a si a companhia de seres humanos escolhidos, para serem um com Ele para sempre, na união de Cristo com a sua igreja. Toda a graça brilha, toda a sabedoria se concentra. A majestade do nosso Deus é vista na salvação dos eleitos e a sua união com Cristo. Somos nós, igreja, se unindo com o nosso Senhor. Quis assim que a sua igreja escolhida tivesse mesmo o relacionamento de Eva para com Adão, que fosse a consolação do coração dele e o descanso do seu amor. Escolheu os seres humanos para serem seus companheiros, seus amigos, sua alegria, a sua coroa. Seria de pensar que todos os homens e mulheres que ouvissem ter sido a humanidade assim honrada, em união com a divindade, iriam sem dúvida comparecer em verdadeira aglomeração. É gente para todo lado querendo, desejando, buscando estar presente nessa festa espetacular. Poderia parecer que todos desejassem conhecer esse mistério celestial, e que assim que tomassem conhecimento dele, se apressassem em participar desse momento de alegria, de regozijo. Mas não foi esse, porém, o caso. Aqueles que foram convidados pelo rei recusaram-se a ir. No Oriente, assim como em qualquer lugar, espera-se que os convidados aceitem o convite real como uma obrigação. Espera-se também que os convidados
ao casamento levem presentes apropriados à ocasião, porque os convidados dessa parábola apropriados, não poderiam agir de maneira recíproca, convidando o rei e a sua família para uma festa semelhante. Os presentes deveriam ser caros, especialmente sendo o casamento do filho do rei. Recusar o convite traria sérias implicações, que poderiam resultar em problemas, hostilidades, guerra. A recusa poderia ser interpretada como uma declaração de que o filho do rei não merecia um presente, que os convidados não aprovavam o casamento e que não manteriam mais a sua fidelidade ao rei. O rei é obrigado a tomar medidas que assegurem sua autoridade. Faz isso enviando os servos pela segunda vez, mas agora com um apelo urgente de que venham imediatamente. Não toma ainda nenhuma outra medida. O rei espera que os convidados tenham mudado de ideia e aceitem o convite. E esse mesmo comportamento é hoje muito encontrado, e lamenta a falta de resposta de algumas pessoas à mensagem do Evangelho. O convite é a mensagem, apesar de terem sido expostas a ele de forma privilegiada. Ele se refere aos filhos de pais piedosos, consagrados e devotos, que foram ensinados desde a infância sobre a graça, sobre o amor de Cristo, mas permanecem sem a salvação. Ele olha, e se essas pessoas com tamanha oportunidade não vêm a Cristo, seria ainda mais difícil esperar que os filhos de não crentes vão fazer isso. O que falar daqueles que, embora sem privilégios de pais devotos, têm ouvido a palavra por anos, mas ainda rejeitam a mensagem da salvação? É uma tristeza e preocupação a rejeição que se generaliza todos os dias, meus irmãos, refletindo sobre o impacto disso no banquete de Deus. Nós deveríamos estar lá. Fomos convidados. Precisamos crer, precisamos aceitar. Então os primeiros a serem abordados por esses homens simplesmente não quiseram vir. Não deram razões nem desculpas, apenas disseram que não iriam. E ponto final. Muitos dispensam o Evangelho de imediato. Nada pode argumentar, nada que eles argumentem, nada. Eles tão somente não querem, e na verdade não terão. Grande parte das pessoas já ouviu falar do caminho da salvação, mas não se importam. Não se trata de falta de informação, mas de falta de disposição. Elas não têm tempo, nem vontade para assuntos divinos. Será que conhecemos pessoas desse jeito? O segundo grupo fez pouco caso. Eram indiferentes às honras e deveres para com o rei. Tinham a sua atenção exclusivamente voltada para as suas próprias coisas. E assim prosseguiram o seu caminho, indo para a sua lavoura, outros empenhados em obter mais bens, riquezas, e continuaram indo cuidar das suas mercadorias, das suas compras, das suas vendas, dos seus negócios. Os especialistas em coisas do mundo somam imensa quantidade. Ricos que não podem ter fé porque sua posição social os impede, e pobres que não podem ter fé porque a sua posição social os impede, e pobres que não podem ocupar das coisas de Deus, pois estão ocupados demais com o pão de cada dia. Todos têm, enfim, uma desculpa. Senhor, se muitos não têm vontade, e se tantos outros estão ocupados com assuntos diversos, como o banquete do casamento será plenamente preenchido de convidados? Um terceiro grupo se opôs de maneira violenta ao convite.
Tais pessoas não desejavam ser incomodadas, não tinham paciência com o jargão real, o estar com o rei. E apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram, como diz aí o verso 6. Estes, embora não tão numerosos quanto os outros, podem ser encontrados também entre nós, céticos, blasfemadores, difamadores da santidade, homens de pensamento moderno. Eles insultam a cruz, são ferozes em seus ataques ao Evangelho. Sempre que os vemos irados, veementes, podemos nos perguntar tristemente: como poderá o banquete desse casamento vir a ser lotado de convidados? Jesus está contando a história de Israel, meus irmãos, e seus ouvintes entendem aqueles homens que apunhalam Jesus, tentam fazer ele cair com as suas próprias palavras para prendê-lo. Eles entendem que ele se refere aos profetas enviados por Deus, com a mensagem urgente de arrependimento, desde o Velho Testamento. Mas Israel, em vez de aceitar e atender e obedecer ao chamado de Deus e se arrepender, trata de maneira vergonhosa os profetas e mata alguns deles. Jesus relembra os seus ouvintes a página negra do livro da sua história. Os fariseus, mestres da lei, sacerdotes, anciãos, compreendem que ele está se referindo exatamente a eles. Nosso rei nos mostra a verdadeira razão porque todos esses convidados não quiseram vir. Como é que diz o texto? Não eram dignos. Não eram dignos. Aqueles que foram especialmente convidados e sobre os quais havia enorme esperança, na verdade não tinham nada em si que justificasse essa esperança. Não eram leais, não eram afáveis, não eram honestos, não eram dignos, pois se fossem, teriam feito as honras para o filho do rei, ao menos tinham o reconhecido. Eles andaram com o Senhor e nem sequer se deram o trabalho. Havia apenas perseguição e discórdia. A recusa em estar presente mostrou a grande inimizade ancorada no seu coração. Foi sua maneira infeliz deles demonstrarem a desconsideração que tinham pelo príncipe no próprio dia do seu casamento. É engraçado, parece que você imagina, vocês, cada um dos irmãos que casaram, você imagina no dia do seu casamento, entra um dos seus convidados de preto, chapéu preto, com um laço preto, como se estivesse num funeral. Isso não é um ultraje, isso não é uma provocação. São essas as roupas adequadas que a gente espera de um convidado? A recusa em estar presente mostrou a grande inimizade ancorada no seu coração, de todos esses homens que se negaram a estar diante do Filho, em seu casamento, no dia mais importante. Foi sua maneira infeliz deles demonstrarem a desconsideração que tinham pelo príncipe no dia do seu casamento. É horrível que os homens recusem Cristo e os céus por inimizade a Deus. Aqueles que rejeitam Cristo tornam-se indignos da graça clemente, indignos de um Salvador mortificado, indignos dos laços de matrimônio que Jesus coloca dentro dos corações dos fiéis. Não são dignos no sentido evangélico de dignidade e, consequentemente, não são dignos em sentido mais legalista da palavra.
O espetáculo mais lamentável no mundo é um coração que se recusa à misericórdia de Deus, porque está tão preocupado com agora, que não consegue olhar a eternidade. Fomos feitos para a eternidade, ou para alegria e gozo em Cristo eternamente, ou para sofrimento eterno, mas sempre eternos. Sempre eternos, meus irmãos. Uma vida não se dissolve, uma vida não se perde, ela vai ser vivida eternamente, para honra ou para desonra. Não sei que adjetivo poderia ser suficiente forte para descrever a devassidão humana, quando percebo que a humanidade recusa Deus sob o seu mais amável aspecto. Deus, na grandiosidade de seu amor, Deus sem poupar seu próprio Filho. Esse é o imenso amor por quem nos amou. Ele se entregou por nós, Ele foi dado a nós. Olha que convite especial. Se os homens se afastassem de Deus somente por causa da ira, ainda poderia entender. Caso se afastassem de Deus por motivo de juízo divino, ainda entenderia. Mas odiarem a Deus a ponto de recusar a salvação, recusarem o perdão por meio do precioso sangue de Cristo, preferirem ser condenados a se reconciliar com Deus, isso mostra quanto o coração deles está desesperadamente corrompido, mal intencionado, longe, à parte de quem é Deus, não conhecem a Deus. A rejeição da cruz é a prova mais clara de um coração arruinado. Meus irmãos, até aqui tudo indicava que o casamento não iria ter muitos convidados. Aliás, não ia ter nenhum. Não ia ter nenhum convidado. Meus irmãos, a paciência de Deus não dura para sempre. E quando sua misericórdia não encontra arrependimento, o resultado é o juízo. Eu vou ler de novo para os irmãos. A paciência de Deus não dura para sempre. E quando a sua misericórdia não encontra arrependimento, o resultado é juízo de Deus. Será que é o triunfo do inimigo? Imaginem os inimigos do rei ouvindo sobre isso e rindo dele. Não seria um escárnio não conseguir reunir os seus súditos no dia do casamento do filho? Como zombariam dos desperdícios. A história seria contada e recontada inúmeras vezes em todas as tabernas, em todos os buracos. Os filhos de Belial teriam nisso um prazer especial. O rei, o príncipe e a noiva seriam para sempre altamente ridicularizados por conta de um casamento com salões vazios, uma festa nupcial com convidados fantasmas. Não creio que Deus queira que Satanás triunfe. Não imagino que permita que as forças das trevas abram a sua boca maldita contra ele. Se o livre-arbítrio recusa o presente de Deus, a graça livre vem. No entanto, para salvar o dia, com isso, meus irmãos, a gente vê claramente como o livre-arbítrio, dado generosamente por Deus aos homens, ameaça esvaziar o salão dos banquetes, desonrando o rei, o filho e a noiva. Se a realização do banquete tivesse sido deixada ao cargo do livre-arbítrio dos homens, este seria o resultado que se poderia esperar. Um Deus desonrado e os homens preferindo morrer a aceitar a vida em Jesus Cristo. Meus irmãos, Efésios 2 é muito claro. Nós estávamos mortos em nossos delitos, nossos pecados, vivendo sobre a inclinação da carne. Como podemos escolher a Deus?
Como podemos escolher a Deus? Como podemos aceitar um convite, se nem sequer o conhecemos? Porque esse tratado são para filhos, são para homens, mulheres, que creem no Senhor Jesus. Se a realização do banquete tivesse deixado ao cargo do livre-arbítrio dos homens, um Deus desonrado e homens preferindo morrer a aceitar a vida com Jesus, então jamais poderia ser dito que encheu-se de convidados à sala nupcial. Como essa calamidade foi evitada, meus irmãos? Ela foi evitada por um convite mais amplo, um convite mais abrangente. Anteriormente, os servos do rei tinham ido chamar apenas aqueles previamente escolhidos, uma espécie de categoria de pessoas mais destacadas. Como estas não vieram, o rei então ordenou: ide, pois pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. Eles partiram, então não avisando a um grupo selecionado, mas a todos que forem sendo encontrados, o convite era feito. Irmãos, é muito bom quando conseguimos ter uma ideia mais nítida do que realmente é o Evangelho. Mais evangélicos se tornam os nossos conhecimentos, a fim de podermos pregar o Evangelho a toda criatura, debaixo do céu, e dizer: quem crer e for batizado, será salvo. Que boa nova! E isso foi se espalhando nas grutas, nos buracos, nos cantos, nos becos, nas encruzilhadas, nas estradas. O convite foi sendo aclamado. É o Senhor Jesus quem lhe convida. O convite perfeito para pessoas imperfeitas, para não escolhidos, para pessoas que jamais poderiam ter um lugar à mesa. Maus e bons. Meus irmãos, se pela minha pregação, a pregação de qualquer um daqueles que estiverem aqui na frente, levar a um homem a olhar para si mesmo, a fim de que veja nele se há qualquer coisa que o capacite a crer, com certeza eu estarei, na verdade, praticamente escondendo dele o Evangelho, porque ele vai se apegar em coisas dele. Se eu pregar excessivamente sobre determinada característica humana, a ponto de o homem, você tem que ser sincero, por exemplo. Se eu pregar sobre sinceridade a ponto do homem, principalmente se perguntar se possui essa sinceridade, então eu terei feito olhar para si mesmo de novo. Não é isso que a gente busca. Se eu sair pelos caminhos e ajuntar todos quanto encontrar, tanto os bons quanto os maus, os pensamentos deles se voltarão, então, mais para o banquete do que para si próprios. É isso que nós queremos, que os homens olhem para o banquete, para Jesus que o oferece, e por isso os chamamos oferecendo. Lá em Apocalipse 22:17 diz assim: quem quiser, receba de graça a água da vida. Quando a gente se depara com versículos claros do Evangelho, e nele nos detemos, podemos esperar ver o braço do Senhor revelado, e o banquete de casamento repleto de convidados. O rei convida o povo da cidade e de seus arredores para os salões desse banquete nupcial. Ele vem de longe, de perto, os bons, os maus, e enche os lugares deixados vazios pelos convidados indignos. O rei é um retrato de benevolência,
e representa a misericórdia, representa o amor do próprio Deus, estendido a todos os pecadores. Pessoas de todos os tipos de vida, classe social, cor. Não é isso que ele está olhando. Recebem o convite e respondem afirmativamente. Os servos estavam agora profundamente estimulados à tristeza de uma festa de casamento sem convidados. Foi evitada por certo poder oculto de que dispunham os mensageiros. Que poder oculto era esse? Lemos que eles ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, aí no verso 10. Não apenas os convidaram, mas na verdade como que os arrebanharam, pastores, missionários, homens que guardam a lei e o mandamento do Senhor e aplicam em suas próprias vidas, entendem quem é o Senhor, entendem a sua mensagem e o seu poder. Os servos não apenas os convidaram, mas arrebanhou esse povo. As pessoas não são reunidas em grande número do nada e levadas a um banquete por simples palavras. Meras palavras nada mais são que ar. Nada há em nossas simples palavras que possa fazer os homens virem a Jesus, a não ser que o Senhor opere nelas. No caso do banquete, as pessoas vieram em multidões. Havia uma influência tal nas palavras dos servos, que reuniam as pessoas, e ninguém quis deixar de comparecer. E vieram todas felizes. Sua vontade foi gentilmente dominada e lotaram o palácio. Meus irmãos, toda a esperança do nosso ministério reside em que o Espírito de Deus opere sobre o espírito dos homens. Nós clamamos ao Senhor para que o Espírito dele mova os nossos corações, mova o coração daqueles que ouvem da palavra, encontre um solo fértil, para que a semente dê o seu bom fruto, ela cresça, se desenvolva. Esse é o nosso maior trabalho, pregar e ver o crescimento dado pelo Senhor. Gostaria que todos os membros desta igreja se sentissem assim, de forma mais profunda e praticamente mais do que nunca. Não depositem suas esperanças naquele que prega a vocês, não. Se acontecer de eu estar longe, ou de nós pregadores estarmos longe, não pensem que Deus está amarrado na gente. Procurem pela bênção no próprio Evangelho, não importando quem pregue. Se o Espírito Santo estiver conosco, veremos milhares se reunindo a Jesus. Nenhum pecador virá a Cristo a não ser pelo poder estimulante, o poder esclarecedor, o poder atraente e conversor do Espírito Santo, exercido de modo sobrenatural sobre a consciência, sobrenatural sobre o coração das pessoas. É uma metanoia, é uma mudança de mente. Creiam nisso, meus irmãos. Não haverá decepção para Cristo no último grande dia. Satanás pode fazer o que quiser, o desastre e a frustração para nós agora, e por um instante pode parecer que as forças do mal triunfarão, mas não será este o fim. A vontade de Deus, tão cheio de graça e de misericórdia, será realizada toda a preparação da graça, virá a ser utilizada, e o propósito do amor divino vai ser totalmente validado em todos. É a palavra de Deus, a sua força, o seu poder. Ó Deus,
que os nossos ouvidos ouçam o que o Espírito tem dito a nós. Nosso trabalho é pregar, nosso trabalho é viver para a glória do Senhor. Quem faz essa obra maravilhosa é o Espírito do próprio Deus. É Ele trabalhando nos corações, tratando, curando, movendo pessoas, transformando, regenerando corações. Se o Espírito Santo estiver conosco, veremos milhares se reunindo a Jesus. Nenhum pecador virá a Cristo a não ser pelo poder de Cristo. A vontade de Deus, tão cheia de graça e de misericórdia, vai ser realizada, meus irmãos. Assim como aquele banquete de casamento esteve repleto de convidados, contarão os céus também com um número imenso de convertidos que homem algum jamais conseguiria calcular. Me lembro do Senhor falando com Abraão: olhe para o céu, você pode contar as estrelas? São inúmeras. Olhe para as areias da praia, consegue contar os grãos? São inúmeros. Nós não podemos imaginar o tamanho do povo, a quantidade daqueles que creem no Filho de Deus. Queridos irmãos, quando o Senhor nos salva por graça dEle, não se trata de um evento comum. Quando nos conduz, nós, grandes pecadores, a seus pés e nos lava, nos dá roupas, nos alimenta, nos torna seus servos. Isso é uma maravilha que deve ser divulgada para todos sempre. Nunca deixaremos de louvar seu nome por toda a eternidade. Aquilo que parecia difamar o rei acabou se tornando honra, e o salão nupcial encheu de convidados. E todos que haviam ido à festa em trapos foram levados a se vestirem com roupas nobres. Quando o rei adentrou para ver os convidados, ele teve uma visão maravilhosa, pois todos estavam nobremente vestidos. Era uma visão maravilhosa ver tantas pessoas trajadas de maneira tão majestosa. Cada um dos convidados usava uma soberba veste de misericórdia. Assim é conosco, pobres pecadores, salvos pela graça. Se possuíssemos alguma justiça própria, de nada nos adiantaria, mas agora consideramos nossa justiça própria como lixo, e a gente se descarta disso, para que possamos ganhar Cristo e ser encontrados nele. Sua justiça veste e ornamenta a todos nós, todos os seus santos. Não poderíamos estar melhor trajados, meus irmãos. Assim foi a festa mais gloriosa que outrora se apinhado de convidados. Qualquer um pôde ir ao casamento do filho do rei? A resposta é que todos são bem-vindos. O que temos de fazer? Bom, o que tiveram que fazer aquelas pessoas? Apenas vieram como estavam e receberam livremente aquilo que o rei havia graciosamente para elas provido. Foi Ele quem deu, foi Ele quem providenciou, foi Ele quem salvou, foi Ele quem transformou, foi Ele quem regenerou, foi Ele quem trocou as suas vestes. Não essas podreiras, não esse sangue, não essa carne, mas as vestes do meu Senhor Jesus. É com elas que podemos entrar. Este é o convite para entrar, esse é o gatilho para entrar. Nos nossos cafés da ceia que fazemos, nós trazemos um prato de qualquer coisa, um salgado, um doce, um leite, suco. Mas não é assim com o nosso grande rei.
O banquete dele é muito nobre para isso. Você não precisa levar nada. Ainda assim, será que todos devem ir a casa? Vai lá se lavar, vai lá tomar um banho? Não é preciso. O banho e as roupas limpas, as roupas novas, lhe serão oferecidas no palácio do rei. Venha, venha como você está. Seus pecados serão lavados. A desordem se transformará em ordem. O que você quer dizer com isso, Guilherme? Quero que você confie sua alma inteiramente a Jesus Cristo. Ele o salvará. Confie e saberá quem morreu por você, em sua vez, em seu lugar, e condições para que, crendo nele, você não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Espírito Santo leve a crer em Jesus, a confiar nele. Essas são as vestes nupciais. Quando o rei chega ao salão do banquete e nota que um dos convidados não está vestido da maneira apropriada, considera o fato como um insulto deliberado. Ele não pode tolerar obstinação, desacato ou recusa. Ele quer que seu convidado aceite tudo o que ele tenha a oferecer. Qualquer um que resolva declinar a oferta do rei, provoca a sua ira e vai sofrer as consequências. O único convidado que apareceu no banquete usando suas próprias roupas foi sumariamente retirado do salão e lançado para fora na escuridão da noite. Cheio de remorsos, ele geme e range os dentes. Não são todos que permanecem no salão das festas das bodas, apenas aqueles que aceitam o convite do rei e chegam ao local obedecendo aos seus termos. Esses poderão ficar. O livro do Apocalipse, em especial, fala a respeito dos justos usando vestes brancas, de linho fino, resplandecente e imaculado. Deus providencia essas vestiduras, que representam a justiça de Deus com o seu povo. Não é de qualquer jeito, meus irmãos. Não é com qualquer roupa, meus irmãos. Deus lhe dá a veste da justiça, simbolizando que quem a usa foi perdoado de seus pecados, foram resgatados, e ele é um membro da casa de Deus por meio de Cristo. Quando o pai se alegrou com a volta do filho pródigo à casa, ele o vestiu de roupas finas para mostrar que o passado do filho foi esquecido, lá em Lucas 15. Como o rei da parábola queria que todos os convidados usassem as roupas nupciais, por ele providenciadas, assim Deus deseja que os pecadores venham à festa de seu filho e usem as vestiduras brancas, que simbolizam o arrependimento, que simbolizam o perdão, que simbolizam a justiça do Senhor. O convidado que não estava usando veste branca, no banquete real, sem dúvida, representa o pecador que se auto-justifica, que se auto-engana. Ele quer que todos saibam que não precisa da morte sacrificial e do sangue expiatório de Cristo para entrar no céu. Ele não ouve as palavras de Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. E por isso, quando chega diante de Deus, ele é lançado fora. É absolutamente impossível chegar diante de Deus sem a veste protetora oferecida por Jesus Cristo. O que nós temos a oferecer, meus irmãos? Com o que nós nascemos? Nós lemos Salmo 51 hoje. Com o que nós nascemos, meus irmãos? Em nossos pecados. Portanto, quando morrermos, com o que chegaremos diante do Senhor? Com os nossos pecados. Se eu não vestir as vestes de Cristo, se eu não entender o seu chamado, o seu convite, o que sobra são os pecados diante de Deus. E Deus pode tolerar o pecado? O salário do pecado é a morte. O parágrafo termina com as palavras: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tanto o começo quanto o fim da parábola
se referem às pessoas que tinham sido convidadas, aqueles que se recusaram a ir, assim como o convidado que não vestiu as roupas apropriadas para as bodas, não fazem parte do grupo dos que foram escolhidos. Embora o convite seja universal e extensivo a todos os povos, todo ser humano na face da terra, apenas aqueles que o aceitam com fé e arrependimento são destinados à vida eterna. Meus irmãos, eu falei sobre o Evangelho, falei sobre todo ele. Confie então no Salvador crucificado e você viverá. Jesus diz, lá em Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra. Não olhe mais para dentro de si, meus irmãos. Não olhe para dentro de si mesmo, para ver o que existe aí, porque com certeza o seu coração enganoso vai dizer que você tem algo bom. E ele é enfático aqui: nenhuma das nossas vestes será aceitável. Nada podemos oferecer ao Senhor. Ele nos dá tudo o que precisamos para estar com Ele. A salvação pertence ao Senhor. Um olhar para Cristo crucificado os salvará. Olhem, amados jovens, olhem para Jesus, amados adolescentes, crianças. Olhem, idosos, olhem, grisalhos, como nunca olharam antes para Ele. Olhem agora, estrangeiros e forasteiros, visitante, que nunca ouviram essas palavras antes. A vida para vocês, a vida para vocês, em um olhar para o crucificado. Você, o mais culpado dentre os culpados, e você, o mais amável dentre os amáveis. Voltem-se de qualquer coisa que estejam em vocês mesmos, sejam aparentemente boa ou má, e olhem para Jesus, apenas para Jesus. Recebam de Jesus tudo o que Ele lhes oferece: perdão, justiça, santidade, redenção. Ele mesmo. Aquele que vai a um banquete de casamento não tem nada para fazer senão comer e beber. Entregue a sua mente a esse delicioso exercício. Tome agora o alimento que Deus lhe provê. Você poderá servi-lo depois, em consequência da força que haverá de receber do alimento celestial. É o Espírito que te preenche, mediante a fé. Por ora, coma, beba, seja feliz em Cristo, pois estará participando do banquete de casamento do príncipe. Que o pai fique contente, que o filho seja honrado, e que a igreja, sua noiva, possa ser exaltada por intermédio dos servos, como você e como eu. A Deus seja toda a glória. Ó Deus, estamos aqui diante do Senhor, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor. O Senhor é o dono da festa. O Senhor é o dono do convite. O Senhor providenciou todas as coisas. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Nós não tínhamos nada, e tudo aquilo que achávamos que tínhamos, hoje o texto que lemos e o Senhor nos exorta, nos mostra que não tínhamos nada. Ó Senhor, precisamos de Ti, Pai. Precisamos desesperadamente do Senhor, pois a vida está somente no caminho, que é Jesus Cristo, que é a verdade, a vida e o caminho único que levam ao Senhor, nosso Deus. Senhor, que a Tua palavra faça morada em nossos corações, para hoje e para todos sempre. Que o Senhor abençoe a Tua comunidade,
aqueles que ouviram, que o Senhor abra os ouvidos, abra os corações e as mentes, ó Deus, para serem transformados pela Tua palavra. Em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus. Deus os abençoe, meus irmãos.